Temos crianças na nossa igreja que crescem e chegam a uma idade de compreensão, que precisam ouvir as coisas que a gente ensinou lá no início, aos recém-chegados. E assim como uma professora de jardim de infância tem que ensinar a mesma lição ano após ano para uma turma nova, numa igreja que cresce, a gente precisa repetir algumas verdades fundamentais, não só para o benefício das crianças que já atingiram essa idade de compreensão, mas também para as pessoas novas que chegam na igreja. Algumas imaginam que nasceram de novo, mas na verdade não nasceram de novo. E a razão que eu digo isso é que tem muitas pessoas que me falaram nos anos passados que eles pensavam que eram nascidos de novo. Aí depois chegaram aqui e descobriram que não era. É que nem chegar num médico que te dá um diagnóstico falso. Ele pegou teu dinheiro, mas não falou exatamente a verdade para você. E dói quando você descobre a verdade. Afinal, a gente está falando aqui do destino eterno, que é algo bem importante. Muito mais importante do que uma condição física, que não é tão grave. Então eu quero falar hoje sobre algumas verdades fundamentais, que são os primeiros passos que uma pessoa precisa dar quando ela se aproxima do Senhor. E ao lermos as Escrituras, tem 4 coisas que são mencionadas nas Escrituras. Uma é o arrependimento, a segunda é a fé, a terceira é o batismo nas águas, e 4 é batismo no Espírito Santo. Então essas 4 coisas eu quero falar por elas brevemente, cada uma delas. Em primeiro lugar, arrependimento. A gente lê ali em Mateus 3 que João Batista, que foi chamado de precursor de Jesus Cristo. Isso significa que Deus mandou alguém na frente de Cristo para preparar o caminho. E ele diz isso ali. É a primeira coisa que ele diz em Mateus 3:1. A primeira coisa que é dito ali, quando João Batista veio pregar no deserto da Judéia, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Ainda não chegou, mas está chegando, está aí na porta. Está quase chegando. Então, algumas coisas que a gente pode aprender com isso é que quando Deus manda alguém para preparar a nação de Israel para receber o Cristo, e é a mesma coisa hoje quando as pessoas querem receber Cristo. Esse ministério do João Batista tinha que vir primeiro. Isso é arrependimento. Ele nunca falou de fé. Arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. Essa é a preparação para receber Cristo. E foi assim que Deus mesmo enviou um homem com uma mensagem para Israel, para preparar Israel para receber Cristo. E essa mensagem completa de arrependimento, porque o reino está próximo, se ela não for proclamada, quando uma pessoa pensa que aceitou Cristo, ela não aceitou de verdade. Então a gente precisa entender o que quer dizer essa palavra, se arrepender. E conectar isso com o reino dos céus. Toda a raça humana está basicamente ocupada com as coisas da terra. Basicamente. Eles têm religião, e a maioria das pessoas do mundo é religiosa. Claro que tem mais ateus agora, mas tem um espírito religioso no mundo que é comum, é tão comum que nem a luxúria sexual, o amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro, essas coisas são
comuns no mundo. Religião. Todas elas afastam a gente de Deus. Todos os três, mesma religião. E pode ser o que a gente chama cristão também. Então, quando a mente da pessoa está focada nas coisas aqui da Terra, na verdade ele não se arrependeu de verdade. É isso que eu entendi aqui. Se você diz que aceitou a Cristo, e a Terra está significando mais na tua vida do que o céu, não é que você não aceitou a Cristo mesmo. Você está seguindo um Jesus imaginário na tua cabeça. A marca de quem realmente nasceu de novo é que o céu está mais presente na nossa vida do que a Terra. Mais importante. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que negligenciar as coisas da Terra. Eu acho que fazemos coisas terrenas muito melhor do que fazemos as coisas com o Espírito Celestial. Quando a gente faz ela com o Espírito Celestial. Eu acredito que Jesus fez como um carpinteiro em Nazaré. Ele era o melhor carpinteiro de Nazaré, não tinha dúvida. Porque ele não fez aquilo pelo dinheiro. Ele fez para ganhar a vida, mas não pelo amor ao dinheiro. Então ele não enganou ninguém, ele não se aproveitou de ninguém, ele era gentil com as viúvas e tudo mais. E é isso que eu quero dizer. Um Espírito Celestial no trabalho da Terra. Então no Velho Testamento, quase não tem menção no céu. Toda aliança antiga estava relacionada com algo terreno. Deus disse a Israel, se você me obedecer, eu vou te dar prosperidade, cura, você não vai ficar doente, seus inimigos vão ser subjugados. Eu vou te dar uma terra nova, Canaã, que se chama Israel agora, para você viver, mas não tem uma promessa de algo no céu. Não tem nenhuma promessa de vida eterna, nem nada assim. E foi com isso que eles estavam ocupados tantos anos. E aí veio João Batista. Ei, virem-se. Você estava ocupado com a terra aqui tanto tempo, mas agora o reino do céu chegou. Se arrependa. Significa vira e começa a encarar as coisas do céu. Você fez isso? Isso é arrependimento. Hoje, na maioria dos lugares, é a fé que é pregada. Você vai a qualquer livraria cristã e tenta encontrar um livro sobre arrependimento. Vou te mostrar 100 livros sobre fé. A maioria deles é falsa. Falsificada. Fé falsificada. Fé para coisas terrenas. Me mostra um fé para santidade. Difícil, né? O Novo Testamento não é fé sobre coisas terrenas. A gente vai voltar a isso aqui mais tarde. Mas o arrependimento é tentar encontrar uma música, nos hinários que fale sobre arrependimento. Olha aí os seus hinários, vê se tem alguma música de arrependimento sobre pecado. O diabo apagou isso da enologia cristã, da escrita cristã. E essa é a razão fundamental do cristianismo superficial que a gente vê aí ao nosso redor. Essa é a razão fundamental pela qual alguns cristãos, alguns crentes que participam aqui da CFC também acabam ficando superficiais. Porque eles não se arrependeram. Pois é, você pode sentar aqui e é possível que você também não se arrependa. Então é muito importante. Eu não posso fazer você se arrepender, mas posso te mostrar o que é arrependimento. Mesmo Jesus conseguiu fazer as pessoas se arrependerem. No final do ministério, mais poderoso que o mundo já viu, 3 anos e meio, ele tinha cerca de 120 pessoas em todos os milhares de pessoas em Israel. De todos os milhares, né? Que estavam interessados em esperar pelo reinado do reino dos céus. Não é um grande sucesso, né? 120 entre milhares. Então, se você pensar no que Jesus tinha no final dos 3 anos e meio de ministério dele, ele pregou discipulado. Então, não são números. Deixa eu voltar para uma outra passagem aqui, que é o ministério de João Batista, descrito aí em Lucas 3. É mais descrito ali em detalhe. Lucas 3, versículo 3. E ele percorreu toda a região ao redor do Jordão, pregou um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E é um capítulo maravilhoso. E observe como é que começa ali. No 15º ano do reino de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia,
E ele está falando aqui das grandes pessoas do mundo em primeiro lugar, né? Tibério César, governador do mundo todo. Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Herodes, governante da Galiléia. Filipe, governador da Itéria, Tracônides, Lício. Licínio, governador de Abilene. E dá uma lista de governantes religiosos, bispos, arcebispos, cardeais, Anás, Caifás, sacerdotes. Deus ignorou todas essas pessoas. Todos os líderes seculares religiosos, deu a palavra dele a um homem desconhecido no deserto, um homem do deserto chamado João. E é assim até hoje. Deus ignora as grandes pessoas do mundo secular, todas as pessoas grandiosas do mundo cristão, religioso, e dá a sua palavra a alguém que comum, pessoa comum, normal, que teme ele. Seja assim. É por isso que a introdução aqui em Lucas 3 começa assim. No deserto, a palavra de Deus veio a João. E quando aquela palavra de Deus veio, ele pregou exatamente aquilo que foi dito para pregar. Arrependimento para perdão dos pecados. Isso significa que não há perdão sem arrependimento. Então ele diz que nunca chamou atenção para si mesmo. Quando as pessoas perguntaram o que ele era, ele diz: eu sou apenas uma voz. Você não precisa olhar para o meu rosto. Você não precisa saber nada de mim. Eu sou uma voz. O verdadeiro homem de Deus, ele é assim. Ele não se preocupa se as pessoas sabem seu nome, a aparência. E é uma voz clamando no deserto. E a sua mensagem é: prepara o caminho do Senhor, endireita o seu caminho. E há 4 coisas mencionadas no versículo 4. Todo vale vai ser preenchido. Todas as montanhas vão ser derrubadas. O torto vai ser endireitado. E os lugares ásperos vão ser suavizados. Então, ao meu ver, essas são as 4 áreas que a gente precisa para nos arrepender. Os vales são aqueles pecados mais baixos, sorrateiros, ocultos, que a gente tem e se acostuma, como pornografia na internet, pensamentos lascivos. Sabe, tem muita coisa suja que a gente teria vergonha de mostrar para as pessoas, que as pessoas soubessem, e a gente precisa se afastar disso. Os vales precisam ser preenchidos. Você vai ter que se livrar de todas essas coisas sorrateiras, seja o que for que exista na tua vida. Então vai lá e as montanhas vão ser derrubadas. E a montanha quais são? São o orgulho, a arrogância. E há muito mais disso do que a gente imagina. A gente pode ser orgulho e arrogante em relação a muitas coisas, você nem imagina. E tudo isso precisa ser derrubado e humilhado. Isso é arrependimento. Então, todas as áreas distorcidas da nossa vida, a maneira como a gente trapaça, conta mentira, é desonesto, em relação à hipocrisia, tudo isso tem que ser tornado correto. Absolutamente correto. Isso é arrependimento. Esses são os lugares difíceis. Você sabe, a maneira como a gente guarda amargura e dureza no coração, tudo isso precisa ser mudado. É um arrependimento. Então as pessoas vão poder ver a salvação de Deus em você. Esse tipo de arrependimento não existiu, que os outros vão ver você é uma religião cristã, uma vida de Adão manifestada na tua casa, no teu escritório, em todos os lugares. E a razão para isso é que não teve um arrependimento adequado. Então a gente precisa ver que o arrependimento é uma reviravolta, é 180 graus. É um abandono de estar ocupado com coisas da terra e colocar o céu em primeiro lugar. Colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Outra maneira de escrever o arrependimento, a gente viu ali em Lucas 3, é 1 Tessalonicenses capítulo 1, onde o arrependimento é descrito assim. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 1, 9. Conta ali como os tessalonicenses receberam a palavra de Deus. Eles relatam sobre você, o tipo de recepção que tivemos quando ouviram a palavra de Deus. Fala sobre a palavra de Deus saindo no versículo 8 e como eles receberam no versículo 9, como eles se voltaram dos ídolos para servir a Deus, um Deus vivo e verdadeiro. Isso é arrependimento. Arrependimento é se afastar dos ídolos para servir a Deus. Agora podemos pensar que ídolos são apenas coisas feitas de madeira, pedra e bronze. Esses ídolos facilmente detectáveis são mais fáceis de achar, né? Mas os ídolos piores são as coisas que estão escondidas no nosso coração. Um ídolo, deixa eu te dar uma definição de ídolo.
Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida é um ídolo. E Deus nos criou para que Ele fosse o número um. É como se Ele colocasse a cabeça em cima. O cérebro tem que controlar tudo. Quando o cérebro de uma pessoa não está funcionando corretamente, ela faz todo tipo de coisa estúpida que seu cérebro não diz para fazer. E assim é porque elas estão sem controle. Assim que muitos seres humanos são. Deus não está no controle da vida delas. Então Deus tem que ser o número um na nossa vida. Quando Ele não é o número um, você tem um ídolo. Esse ídolo é mais perigoso que aqueles que você curva de madeira, pedra, imagem qualquer que você veja, qualquer que seja a religião. Mas isso é mais sutil. Então é algo que você, cada um precisa examinar no seu próprio coração e ver. Existe algo na minha vida que seja mais importante para mim do que Deus? Qualquer coisa. Trabalho, dinheiro, esposa, filhos. Você sabe, Jesus disse que essa é a primeira condição do discipulado. Você tem que amá-lo mais do que pai, mãe, irmão, esposa, filho, tudo. Todos. Isso é arrependimento e discipulado. Portanto, o arrependimento ele envolve uma volta para Deus em todos os ídolos da minha vida. Esses ídolos escondidos que só você conhece. E eu acredito que o maior ídolo que todos adoramos somos nós mesmos. É o ego. Portanto, se você se ofende, você fica ofendido e pensa muito nisso, Deus está tentando gritar no teu ouvido. Você tem um ídolo, cara. Você tem um ídolo, irmã. Esse ídolo é você mesmo. Alguém falou alguma coisa, você se ofendeu e começou a pensar nisso muito tempo e ainda não se esqueceu. Depois de tantos dias, porque ele te machucou. Porque ele te machucou, arranhou o ídolo. Então, essas ocasiões que a gente pode detectar. Nessas ocasiões que a gente vai perceber isso. E é isso que eu tenho dito muitas vezes na igreja, durante muitos anos, que uma das primeiras coisas com as quais você precisa se livrar é de ficar ofendido. Pergunte assim mesmo, você terminou com isso? Você pode ficar ofendido por algo que alguém descreve ou te conta, falou sobre você nas costas, pelas suas costas? Alguém falou alguma coisa horrível e terrível, uma história falsa, uma calúnia, e aí você fica ofendido? Você não consegue mais olhar na cara daquela pessoa? Então você tem um ídolo, cara. O ídolo é o seu ego. Aquele sujeito veio e arranhou o seu ego, o seu ídolo. Esse camarada veio e arranhou ali o seu ídolo. Bateu, quebrou uma parte dele, machucou, né? Porque o ídolo era mesmo destruído, ferido, né? Então, se arrependa. Senhor, me perdoa muito. Eu sinto muito, eu descobri isso aqui. Eu tinha um pequeno ídolo no meu coração, que era eu mesmo. E eu vou dizer honestamente. Eu vou dizer até honestamente a vocês, gente. Quando eu descobri, eu percebi cedo na minha vida cristã que devo, principalmente depois que Deus me encheu com o Espírito Santo, que realmente eu preciso acabar com a ofensa. Com essa coisa de se sentir ofendido. Eu tenho que chegar num lugar onde seja impossível que alguém me ofenda. O que quer que eles façam, o que eles não façam, você vai ficar ofendido por algo que eles façam ou não façam, seja como for. Alguém não te cumprimentou adequadamente? Você é o grande reizão? Eles não vieram e se curvaram diante de você? Ah, não, então você ficou ofendidinho? Ou algo assim, alguém não respondeu a sua carta ou seu e-mail no tempo certo? Seu WhatsApp, e aí você tem que responder imediatamente porque você é um rei? São pequenas coisinhas que ofendem as pessoas. É incrível como coisas bobas podem ofender as pessoas. Sua esposa não fez algo, ou o que eles não fizeram pode ofender você? O que eles fizeram pode ofender você? Então deixa eu exortar vocês, queridos irmãos e irmãs, a se afastarem dos ídolos. E toda vez que Deus te mostra como você ficou um pouco ofendido com alguma coisa, agradece a Deus por essa revelação, porque Deus está tentando te livrar da idolatria. Destrói esse ídolo até que ele não tenha nenhum cheiro na tua vida. E eu vou te dizer, você vai subir que nem uma águia no céu. Porque esse ídolo é que estava pesando você, se segurando, te ancorando, impedindo você de se tornar mais que nem Jesus. Tem alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quando os anjos veem que há um filho de Deus que não está mais ofendido, os anjos se alegram. E eu quero manter os anjos regozijando no que me diz respeito. Que eles nunca me vejam me ofendendo. Jesus disse, bem-aventurado aquele que nunca se ofende. Salmo 119. Aqueles que amam a tua lei não são tão abençoados que nada os ofenderá.
É um ótimo versículo. Nada vai ofender uma pessoa que ama a Deus e a sua palavra. Então essas são manifestações do arrependimento. Tem que haver... Por que eu me afasto dessas coisas? Porque eu sinto que foram uma desonra a Deus, o que eu fiz na minha vida. E tem uma tristeza no meu coração porque eu magoei a Deus pelo que eu fiz. Esse é um aspecto do arrependimento. Eu deixei Deus triste. Um Deus que me ama tanto, eu entristeci Ele com o meu comportamento, você sabe. Como o filho pródigo, que ficou triste pelo fato de ter arruinado o nome do pai, pela maneira como ele vivia. Então esse é um outro aspecto do arrependimento. E junto com isso, no arrependimento, tem um reconhecimento crescente de quão terrível é o pecado. É uma das coisas que eu digo honestamente que eu tenho tentado ver cada vez mais na minha vida. Eu nunca tive compreensão da natureza horrível do pecado quando eu me converti. Então, eu vejo que tem um crescimento no arrependimento. Assim como tem um crescimento de fé em fé, graça em graça, a gente também tem de arrependimento em arrependimento. Porque você sabe, Jesus fala ali em Lucas 15. Deixa eu mostrar isso a vocês. Existem versículos na Bíblia que falam sobre a graça, graça sobre graça, crescer em graça. O que significa que você pode obter mais graça. E há versículos que indicam que o arrependimento é algo contínuo. Em Lucas 15, Jesus falou sobre uma ovelha que se extraviou. E um homem tinha 100 ovelhas, Lucas 15, 3. E uma delas se perdeu. E o pastor que vai atrás daquela ovelha encontra, coloca nos ombros, traz de volta. E ele se reúne com as pessoas, Lucas 15, 6. Alegrem-se comigo, gente, que eu encontrei minha ovelha que estava perdida. Então Jesus disse, eu falo da mesma maneira. Se você permitir que Jesus coloque você nos seus ombros e leve você de volta, vai ter uma alegria no céu para um pecador que se arrepende. Não há alegria no céu por um pecador que crê sem se arrepender. Todas essas pessoas que levantam a mão em reunião evangelística, dizendo, eu creio, eu aceito o Senhor, não tem alegria no céu, há muita alegria na terra. Esses evangelistas tolos aí que pegam seus cartões de decisão e saem assinando e pensam que tem uma alma salva, vai lá e manda o resultado para o país de origem, relatando para milhares de pessoas, só para ter glória. Mas não tem alegria no céu. A alegria no céu é por causa de um pecador que realmente se arrepende e crê. Sabe, mesmo nas nossas músicas tem muito pouco arrependimento, gente. Tem uma música que você diz, a Deus seja a glória, grandes coisas Ele fez. Mas uma linha diz que o ofensor mais vil que realmente acredite. Se você conhece essa música, o ofensor mais vil, ele realmente acredita naquele momento que recebe perdão de Deus, é uma bobagem isso, eu nunca canto isso. Eu digo o vil ofensor que se arrepende e crê. Se arrepende e crê. É isso que eu digo. Mesmo nas nossas músicas, a gente canta com uma frequência sem pensar, é uma lavagem cerebral. O mais vil ofensor não pode acreditar que é o reino de Deus. Ele tem que se arrepender primeiro. Então a gente às vezes aceita as coisas sem pensar. E não está certo. O que está na Bíblia está certo, mas nem tudo que o compositor evangélico faz aí está correto. Então tem que ter discernimento sobre músicas e livros. Não pense que é tudo escritura só porque está escrito gospel. Não é. Muito disso é antiga aliança, nem mesmo nova aliança. E a gente precisa discernir. Então ele diz que é uma categoria de pessoas, sabe? E os 99 que estavam no rebanho, as 99, estavam em grupo. Elas não tinham se perdido, elas estavam seguras, as ovelhas. Mas aqueles que estão descritos ali no versículo 7, como aqueles que não precisam de arrependimento. Não precisam. E o que significa isso? Existe alguém na Terra que não precisa de arrependimento? Eu acredito que todos deveríamos dizer sim. Por quê? Porque eu me arrependi essa manhã. Eu me arrependi ontem. Você sabe? É como uma pessoa que está constantemente lavando os pés. Ela nasceu de novo, como Jesus disse. Você toma banho várias vezes.
que os pés precisam ser lavados todos os dias. Você precisa se arrepender todos os dias. Novas áreas da tua vida. Áreas onde você não tem semelhança com Cristo. Em todos nós, você e eu, existem áreas que a gente não ainda é como Jesus. E é assim que a gente tem que progredir em direção ao nosso destino de se tornar semelhante a Jesus. O arrependimento deve ser algo contínuo. E é por isso que o Senhor pode dizer sobre certas pessoas que esse cara não precisa de nenhum arrependimento. Por quê? Porque ele se arrepende o tempo todo. Provavelmente se arrepende 10 vezes, 20 vezes ao dia. Quando descobre algo na vida que não é cristão, ele imediatamente se arrepende e se volta para Deus. Então ele não precisa de arrependimento. Ele mantém os pés dele limpos o tempo todo. Eu espero que você seja assim. Quando foi a última vez que você descobriu algo não cristão na maneira como reagiu a alguma situação? Na maneira como você falou com alguém, na maneira como você pensou algo na tua mente, na maneira como você se revirou na cama pensando no que você queria e que você pensando que você ia dizer a alguém, ou alguma amargura contra alguém, ou meditando na maneira como você ficou magoado. Você viu Cristo? Jesus nunca ficou pensando nessas coisas na cama. Tem algo ali que não é cristão. Todos nós já ficamos virados na cama até descobrir que, ei, Jesus nunca fez isso. E aí quando eu percebi, eu falei, ei, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero ficar na cama revirando algo que fizeram ou não fizeram contra mim. Não, eu tenho que viver diante de Deus. E o que eles fizeram ou deixaram de fazer não é da minha conta. Então arrependimento é algo que deve ser contínuo. Se a gente andar na luz, Deus nos mostrará áreas na nossa vida que são diferentes de Cristo. Isso me leva a outro versículo, Romanos 3:23. Eu sempre chamei de definição mais clara de pecado que existe em toda a Bíblia. Portanto, a gente precisa saber o que é arrependimento. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. O que significa que todos estão destituídos da glória de Deus. Portanto, há uma definição de pecado na própria Bíblia. E todos que pecaram, que significa que são todos destituídos da glória de Deus. Portanto, carecer da glória de Deus é pecado. Não é apenas falar algo ruim, ou matar, ou cometer adultério. Tudo isso é pecado sim, mas tem um pecado no nível mais baixo. O nível mais alto de reconhecer pecado é você perceber que você está aquém da glória de Deus. Você não chegou lá. Então a gente pensa assim, qual é a glória de Deus? Antigamente a gente lia sobre a glória de Deus e a gente pensa assim, sei lá, uma luz brilhante, né? Não é nada disso. A Bíblia diz, João 1,14, que a glória de Deus não foi vista sob nenhuma luz brilhante. Isso foi no Antigo Testamento. Na Nova Aliança, a gente vê que a glória de Deus, que foi vista em Jesus Cristo, na vida terrena, cheia de graça e de verdade. E ele poderia dizer, quem me viu, viu o Pai. Portanto, a vida que Deus viveu aqui na Terra foi Jesus. A gente vê a glória de Deus ali. Eu defini ali em Romanos 3:23 assim, todos que pareceram e careceram da vida de Jesus. Então, se eu ficar aquém na vida de Jesus, a minha área, há muitas áreas em todas as nossas vidas em que tem pecado em mim. É por isso que João, com 95 anos de idade, escreveu lá em 1 João 1, se nós, e ele se inclui, se nós dissermos que não temos pecado em nós mesmos, nós nos enganamos. Você conhece esse versículo? Ele não está dizendo que não pecamos. Isso todo mundo tem que admitir, que peca. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas é mais do que isso. Se dissermos que não pecamos, ou como diz a versão King James, que dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Nós fazemos dele um mentiroso. Por que precisamos andar na luz? Quando andamos na luz, em versículo 7, temos comunhão uns com os outros. Já pensou nisso? Quando temos comunhão com Deus, o sangue de Deus nos purifica de todo pecado. Que pecado? Se eu estou em comunhão com Deus, que pecado tem para limpar em mim? O pecado do qual eu não estou consciente. Pecado inconsciente. Tem pecados na minha vida que eu nem estou consciente. Tem pecados na vida que eu estou consciente. E o que eu estou consciente, eu me afasto. Isso é arrependimento. E quando eu me afasto, Deus me abençoa, dando um pouquinho mais de luz sobre os pecados dos quais eu não estou consciente em umas situações. Ele permite que alguma situação surja, de repente eu percebo, uma nova área de egoísmo, um novo orgulho espiritual,
algum amor ao dinheiro, que eu nem sabia que estava ali. E eu digo, louvado seja o Senhor. Eu estou descobrindo um outro gigante aqui em Canaã que tem que ser morto para que eu possa ocupar esse território. Ou outra área da minha vida onde a glória de Deus tomará posse. Essa é uma grande bênção. E é por isso que eu sempre digo, já disse, quando as pessoas me perguntam, qual é a marca da bênção de Deus? É que Ele dá luz sobre áreas da sua vida que não são cristãs. Não era assim no Antigo Testamento. A marca da bênção no Antigo Testamento foi que deram dinheiro, propriedade, muitas outras coisas. Mas para mim não me importa se Deus dá dinheiro e propriedade. Eu digo, eu quero que você me dê, Senhor, aquilo que vai durar para a eternidade. Quero que você me mostre antes que eu deixe nessa terra todas as áreas da minha vida que não são cristãs. E se eu sou muito duro em algum lugar, ou se eu sou muito mole em alguma área, seja o que for, que não for parecido com Cristo, se eu for meio egoísta ou orgulhoso, um pouquinho de impureza, ou algum apego, ou algum ídolo, qualquer coisinha, um pouco de parcialidade. Deus é completamente sem parcialidade. Se há um pouco de parcialidade em mim em relação a alguém, isso não é cristão. Eu preciso me limpar. Se você souber, sabe disso. Quer dizer, essas coisas que estão dentro, se eu descobrir, eu devo me livrar dele. Parcialidade com seus filhos, talvez, com alguma coisa assim. Se eu não me livrar, eu vou ficar com aquela coisa imunda na minha vida para sempre. E Deus me mostrou e eu não fiz nada sobre aquilo. Então a gente precisa ver o pecado como ele é, uma coisa terrível. Uma das coisas que eu descobri, que me ajudou a me livrar, me afastar do pecado, é uma parábola lá em Lucas 15. Isso é, a palavra do filho pródigo, né? Quando ele diz ali que se afasta do pai. E finalmente no versículo 16, Lucas 15, 16, ele perdeu tudo e ele estava cuidando de porcos. E ele teria alegremente enchido o estômago com todo tipo de resto e lixo que os porcos comiam. Então, esse eu acho que os porcos mais limpinhos comem vagem, né? Mas se você olhar os porcos aqui nas ruas da Índia, eles comem todo tipo de porcaria. Qualquer lixo. Sabe, se você pegar um porco... Se você pegar, por exemplo, um banheiro sujo, você vai limpar aquilo rapidamente. Porque ele vai comer todo o lixo que tem ali. Isso que eu quero dizer. Que os porcos comem. Então é isso que a imagem do pecado é essa, do porco comendo lixo. É uma imagem muito grosseira. Na minha mente, é que nem você descer, se ajoelhar e lamber o vaso sanitário sujo. Senhor, me permita ver o pecado assim. Você está vendo pornografia na internet? Você fica ofendido com o seu orgulhozinho? Você percebe que tem uma amargura no teu coração contra alguém assim? Você está dando mais importância ao dinheiro do que a Deus? Então você está ajoelhando ali e está lambendo o dinheiro sujo. É assim que Deus te vê. E quando você vê dessa maneira, eu gosto de usar essas imagens, porque Jesus usava a metáfora o tempo todo. E essa imagem ajuda a enxergar as coisas como elas são. Você começa a entender o que é santidade. E isso me ajuda. Quando você lembra os pecados que você cometeu no passado e você se envergonha, foi um deslizezinho. Não, você se ajoelhou e lambeu um banheiro imundo. Senhor, como é que eu fiz isso? Aí você está entendendo qual é a opinião e como é que Deus te enxerga. O arrependimento vai ficar bem mais fácil, né? Tem alegria no céu para cada pecador que se arrepende. Imagina se pudesse ser que nem aquelas pessoas que não precisam de arrependimento, porque estão sempre recebendo luz de Deus, graça de Deus. Não sobre os pecados dos outros, mas sobre o seu próprio pecado. E quanto mais a gente faz isso, mais Deus dá discernimento para você entender e ajudar os outros. Não para criticar, mas para ajudá-lo. Então pense todas essas coisas sobre arrependimento.